você? Cadê você? Né? A gente já andou pelas dimensões, agora a gente vai dar um mergulho, vamos dar um mergulho aí para poder entender o que de fato está causando todo esse processo de adoecimento, gente. Ó, se você tem alguém doente na família, ou se você tem andado doente, essa é a live da libertação. Doutora Carla vai aqui, né, o caminho até da extremoção. Ou toma rumo, ou toma rumo, né? Mas tem que parar esse estado de danação. Então a gente vai falar do que está nos danando, porque isso é muito sério, gente, muito sério. Nós estamos com muita gente alterada e é tudo. É na parte física, é mental, é emocional, é intelectual, é sexual, é social, é financeiro, é virtual e é espiritual. Então é danou-se geral. Acho que o nome da live tinha que ser esse, danou-se geral. Então a gente quer entender por que está todo mundo se danando, já que não deveria haver problema no planeta. Né? O planeta ele tem uma capacidade regenerativa que ela é incrível. Né? Ele suportou e vem suportando, inclusive, a nossa raça. Né? Então, o que, que nós estamos fazendo de tão errado para estarmos em risco de extinção? Extinção, né? Que é o que se fala aí dos bastidores, né? Que o ser humano, analógico, biológico, como nós, ele tem que ser substituído por uma nova raça, né? Uma raça com mais capacidade, inclusive de viver fora do planeta. Meu Deus! Aí a gente começa a entender a Agenda 2030, a Agenda 2050. Então, você se prepare, né? Venha com papel, com caneta, para você anotar como é que você sai dessa matrix, ok? Porque nós vamos falar sobre doença. A doutora Carla, inclusive, já me deu o sinal verde aí do nosso curso do Pacotão da Saúde, ok? E vai acontecer. Né? Primeiro, vamos estar juntos em 18 de maio. Né? Provavelmente o Pacotão vai ser depois, para a galera, inclusive, que estiver com a gente aí em 18 de maio, em Brasília. Você que ainda não arrumou a sua caravana, está na hora, hein? De preparar a caravana, todo mundo em Brasília. Vamos tomar Brasília. Meu Deus! Vamos tomar Brasília, gente. Está na hora de tomar Brasília. Então, eu estou chamando você para a gente tomar Brasília de assalto. Né? Mas nós vamos assaltar da maneira certa, né? Com mudança de mentalidade e atitude de expansão de consciência, de compreensão de dano, para a gente parar de se danar, tá bom? Então se inscreva, ativa o sininho. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Shalom, shalom. Graça e paz, a paz do Senhor, a paz de Cristo, a paz de Deus. Seja bem-vinda, doutora Carla. Olá, doutora Alex, graça e paz. Muito obrigada mais uma vez por ter aberto o seu canal de bênçãos, né? Esquadrão Águia aqui. E vamos projeto Esquadrão, né? Nós queremos ter longevidade saudável. Verdade. E aí, Carla, o que está acontecendo? Onde é que vem essas doenças todas aí? O que você tem? Você já vem de luto, né? Tu já vem de luto aqui para falar da morte. Eu falei, meu Deus, já é para causar pânico geral. Saúde, a doença a gente vai deixar para trás. Meu livro chama Ó, Deu Trem na Sua Saúde. então, então o preto é só para dar um clima. O preto é só para dar um clima. Para contar contraste. Certo, tá certo. Mas vamos lá, querida, diga para gente o que você identificou como sendo essas causas mais recorrentes de todo esse adoecimento que nós estamos passando. Então, eu escrevi isso que eu vou mencionar aqui para vocês em 2019, né? Então, eu falo aqui de um projeto em relação a entender o corpo humano primeiro. Como que é feita essa comunicação celular? O corpo, ele se comunica, ele se auto, né? Recondiciona.
E nós perdemos a capacidade de comunicação entre as células e a capacidade de recondicionar essas células. Por quê? Existem fatores que estão levando a isso. O que a gente precisa entender são esses fatores. Então, eu sempre falo assim, a gente tem o lado da genética e da epigenética. A genética é aquilo que você traz de fábrica, né? O que está lá no seu DNA gravado. Que ela hoje, a gente sabe que se manifesta em torno aí de 20% apenas. Tem como a gente inativar esse gene que está gravado com a mudança de hábitos. Eu não preciso fazer, né, o que a minha família fazia. Eu não preciso repetir os erros que meu pai cometeu, que minha mãe cometeu. Eu preciso silenciar esse gene que eles ativaram. E aí tem os fatores da epigenética. O que eu faço na modulação do meu dia a dia, né, para poder ativar esse gene. Então é mais ou menos isso que nós vamos dar essa direção. É pegar essa arma que eu tenho guardada dentro de mim, que é a minha genética, ver essas balas que eu estou colocando e não puxar esse gatilho. É isso. Dá um tchau aqui também para o Altair, para o Reginaldo, que está sempre aqui presente, né? É isso aí. Não, você estava falando, eu achei interessantíssimo, cara, porque dentro do que nós estamos vivendo, né, muitas pessoas dizem que é como se não tivesse saída, né, para a humanidade, né? Você enxerga como nós devemos nos defender de tudo isso que está nos atacando, ou melhor, o que está nos atacando para que a gente tenha que se defender dentro desse processo. Sim, nós estamos sendo atacados já há algum tempo, né? Agora o ataque ele está mais árduo, ele está mais forte, né? Que a gente tem passado aí de depois que eu escrevi esse livro de 2019 para cá, principalmente. Mas até então, o que a gente identificava bastante eram os fatores de envenenamento lento, as intoxicações, né? Os metais tóxicos, nós temos aí uma liga de metais que hoje, né, está composto dentro do que a gente come, do que a gente usa para o corpo, do que a gente passa no cabelo, né? Então a gente está sendo envenenado aos poucos. Então isso é uma bala para esse revólver. Então a gente precisa tirar essas toxinas, esses metais que estão fazendo o quê? Esses metais eles trazem uma predisposição a parasitas invadirem. Por quê? Porque o metal, ele fica como se fosse um imã mesmo para puxar. Então, parasita, o ambiente sujo vai dar bicho. O ambiente tem que estar limpo, a casa tem que estar organizada. Essa casa, esse aquário, né, que a gente fala, esse meio interno sujo, vai dar bicho. Então, a gente já tem os metais, depois a gente vem com uma alimentação altamente inflamatória, regulada por uma grande mídia, né, uma big... é uma big pharma também, não deixa de ser, porque você não está comendo um alimento, você está comendo um produto alimentício. Né? Então, esse produto alimentício ele faz parte dessa cadeia de inflamação. Então, a gente está sendo envenenado. Eu que sou da época de 1982 para cá, eu me lembro que quando pequeno era muito difícil a gente ter acesso a refrigerante. Né? Tinha até aqueles pozinhos de suco que era desse tamanhozinho, que fazia 2 litros. Isso a gente tomava quando era pequeno. Então, a gente foi sendo envenenado aos poucos. E a gente não tinha criado consciência disso por muito tempo, porque virou como se fosse um luxo você ter isso em casa. Hoje não. Hoje a gente sabe que a gente tem que evitar ao máximo que a gente puder isso para as nossas crianças, para os nossos filhos. Aí você tem essa segunda bala no revólver, que foi a alimentação inflamatória há anos. Essa alimentação inflamatória há anos fez um desequilíbrio na nossa microbiota geral, não só intestinal, mas nossa microbiota oral, né? Quantos dentes são importantes, o quanto, né, a nossa microbiota ocular, nossa microbiota, né, genital é importante para manter uma saúde, um equilíbrio, né, dos órgãos. Então, a gente atacou as nossas microbiotas com os nossos hábitos também. Então, eu tenho metal, eu tenho uma alimentação inflamatória, além das intoxicações, né, que são os metais, a gente tem também a desnutrição celular, que é o quê? É o déficit de minerais, vitaminas e aminoácidos. A base da vida, nós somos um ser proteico, formado também por gorduras e carboidratos. Esses carboidratos, eles têm que ser o quê? Eles têm que ser um carboidrato de qualidade, não o carboidrato refinado que a gente come. Porque dentro dessa alimentação, o mínimo que eu vou tirar ali é de produtividade em relação aos alimentos. O que eu vou absorver dessa alimentação? Esses edulcorantes, conservantes, né? Esses aditivos que foram colocados, isso tudo vai para o meu interior, atrapalha mais da minha microbiota, então eu tenho uma alimentação inflamatória e uma desnutrição celular.
Então, a gente pensa que o desnutrido é aquele que é magrinho. Não, o desnutrido pode ser o gordo. O gordo, muitas vezes, está desnutrido. Ele está faltando minerais, vitaminas, aminoácidos. E é a base do corpo, né? Essa base química, as proteínas, os lipídios de boa qualidade, a gordura boa, né? Então, a gente foi sendo condicionado, depois da indústria, né? Alimentícia, a gente foi condicionado a alguns alimentos. E falaram que outros alimentos eram o quê? Eles eram nocivos ao nosso organismo, como, por exemplo, foi demoniado quanto tempo o ovo? O ovo é um alimento por completo, dentro dele nasce uma vida, né? Então, ele tem tudo que a vida precisa para dar continuidade, né? Então, depois dessa desnutrição celular, a gente tem também o eletromagnetismo aí com a tecnologia. A tecnologia veio para ajudar e para atrapalhar. A gente veio aqui para estar online, ao vivo, trocando informações, sim, mas ao mesmo tempo a gente está sendo o quê? Bombardeado. Bombardeado por um arame, né? Como se fosse uma teia de eletromagnetismo o tempo todo por cima da nossa cabeça. E isso despolariza as nossas células, que a gente tem que lembrar que a base é eletricidade, elétrons, nêutrons e prótons trabalhando em comum acordo de uma forma correta para ter o quê? Frequência orgânica ideal. Então, eu tenho mais esse eletromagnetismo. Colocamos 4 balas já no revólver. Aí a gente atrapalha também com isso tudo o nosso sistema imunológico não consegue nos defender. Esse sistema ele vira contra a gente e começa muitas vezes a fazer o quê? Nos atacar. As doenças autoimunes que estão aí, né? Dentro de tudo também, a gente tem que colocar o ciclo circadiano, nosso relógio biológico, é uma outra arma que a gente não está conseguindo cumprir. Né? Nós estamos acordados até tarde, a gente está com a luz ligada até tarde, a gente não faz o ciclo solar completo, a gente não toma vitamina D de forma correta dentro do ciclo circadiano também do sol. E o que acontece? Falta minerais, vitaminas, aminoácidos, a gente é bombardeado de novo, né? Por todo esse processo aí do ciclo circadiano. Nós temos 5 balas já no revólver. Aí a gente tem também, nós vamos colocar aqui o estresse, né? O emocional, que ele vai vir e vai fazer o quê? Ele vai puxar aquele gatilho de tudo que está ali parado. Aí puxou o gatilho, não adianta eu só arrumar um lado e não arrumar o outro. A gente precisa, nós somos um ser físico, mental, social e espiritual. Se eu não tiver com esses 4 campos em equilíbrio, e até mais, né, que o doutor pode aí nominar depois, essa bioenergética do meu corpo, né, esse campo biológico total, ele vai estar em desequilíbrio. E isso vai trazer o quê? Isso vai trazer doença. E é o que a gente não quer entrar, no campo patológico. Agora, hein, Carlos, pegar esse processo, né, para a gente entender o seguinte: a grávida, a grávida, né, ela tem a chance de se reorganizar bioquimicamente. Você passou por isso recentemente, né? Então, o período gestacional ele é extremamente benéfico para a mulher, inclusive há casos, inclusive de cura, né? De problemas crônicos, inclusive por conta da explosão, né? Do que é o processo gestacional, né? Toda mudança interna, intracelular, quer dizer, tudo que acontece no corpo da mulher, né? No ato de conceber, o processo da concepção, muda tudo, né? Tá mudando tudo ali dentro, né? E hoje a gente percebe que não só a gestação, né, tá para sair de linha, né, mas principalmente os benefícios dessa gestação para a mulher. Um, dois, no que tange ao XY da história, né, o XY ele também tem os momentos de reestruturação, né, no campo bioquímico dele, né, ao longo de toda a vida, em função das mudanças e da questão da própria epigenética. Então, quanto dessa epigenética da mulher está sendo alterada e desse homem está sendo alterado para poder justificar esse nível de falência, especialmente nessa garotada com menos de 40 anos. Você já ficou de fora, né? Você falou 8,2, você já está de fora, né? Então, mas a garotada dos 40 para baixo estão passando por momentos bem difíceis, né? Então, o quanto de tudo isso justifica, né, esse problema com os parasitas, com as bactérias, com os fungos,
com os vírus, metais pesados, essa questão eletromagnética, o microplástico, né, também, no microplástico aí, nessa bagunça. Quer dizer, o quanto de. Quer dizer, na realidade, as doenças estão ligadas a tudo isso, ou tem mais alguma coisa de fora que corrobora para esse estado, né, de falência que nós estamos atravessando? Sim, tem muito mais coisa de fora, né? Porque isso a gente só consegue fazer realmente num curso, né? Aqui é muito rápido, a gente não consegue nominar tudo, mas quando a gente está grávida, a gente está em estado de graça. Nesse estado de graça, todo o nosso campo, né, biológico, ele também entra em estado de graça. A gente tem uma produção hormonal diferente. A mulher, ela passa por um padrão elevado. Só que o que está acontecendo hoje em dia é que essa organogênese, que eu também falo aqui, que é o período da gestação, como são formados os órgãos dessa criança, depende muito do que aquela mãe está passando. O meu estado emocional ali nos 3 meses tem a ver com a formação daqueles órgãos que estão ali na base daquelas semanas, né? A minha desnutrição celular, que as grávidas também estão desnutridas, né? Engraçado que a gente só vê suplementar grávida de ácido fólico. O ácido fólico, muito tempo usado, né? Hoje existem correlatos científicos mostrando que a versão correta que deveria ter sido utilizada por muito tempo nas grávidas é o que a gente faz hoje, que é o quê? Metilfolato, que é a forma metilada dele. Então, tem estudos que colaboram até com a pesquisa e investigação em relação ao autismo. E um dos produtos que foi adicionado à nossa farinha de trigo, autorizado pelas nossas vigilâncias, né? Então, você vê que nós estamos dando totalmente contra o desenhar da vida correta, da vida saudável. Né? Então, essas grávidas, elas suplementam muitas vezes errado, os profissionais ainda estão com uma viseira, não estão vendo que existem já correlações mostrando aí esse número alterado, não só de autismo com o ácido fólico, como também há correlações com alumínio, com chumbo, como também há correlações com eletromagnetismo e também tem colaborações aí de alguns imunizantes, né, que a gestante passa aí ao longo da gestação. Então, a gente tem que ter bastante critério na hora de escolher aí o médico que vai te acompanhar. Então, são fatores que vão levando ao adoecimento. E essa criança já vem com o DNA alterado já da mãe e ainda alterado na gestação. Aí você imagina se vai ser uma criança saudável. E de cara já vai para um leite de pote, de lata, que está ali dentro de um recipiente de alumínio, fabricado numa indústria, cheio de conservantes. Assim, está sendo um bombardeamento de envenenamento mesmo, né? Hein, Carla, já que a gente já enveredou, né, para ser mais específico, né, a gente tem observado, e você inclusive tem acompanhado alguns casos comigo, né, a respeito do bolo fecal, né, bolo fecal. Tá? Nós temos hoje muitas crianças, né, apresentando problemas na formação desse bolo fecal, ok? E também eu tenho relatos de adulto. Até queria fazer uma pesquisa aqui, né, em loco, gente. Quem está tendo problema em relação à formação do bolo fecal, coloque aí para nós, ok? Ou alguém da família, ou um filho, ou um neto, né? Vocês coloquem aí a questão do bolo fecal, né? Porque, né, as fezes não estão, né, ficando, né, daquele tamanho, né, padrão, né, em torno aí de 20, 30 centímetros, né, e sem sujar, na hora da saída, sujando tudo, pastoso, ou até toda picotada, né, como acontece, como se fosse um cabrito, né, aquela situação toda picotadinha, ok? Então, para a gente poder, né, ou com o odor muito forte, né, odor muito forte até de azedo, essa coisa toda. Então, escrevam aí quem está passando, né, por essa situação, se tem alguém da família passando, por quê? As fezes são um retrato da saúde do corpo, ok? Vou repetir. As fezes são um retrato da saúde do corpo. Então, Carla, quando a gente tem essa desorganização, né, que mostra que esse intestino está apresentando uma disfunção, isso pode ser o quê, por quê e como nós devemos lidar com isso. Porque a impressão que me dá, né, quando isso ocorre, né, é que está havendo perda de nutrientes, né? Nutrientes estão sendo perdidos. Né?
É isso, não é isso? É, eu até mostro uma escala que tem, né, no meu livro, em relação a como essas fezes têm que estar. Então, normalmente, na fala popular, a gente tem que chamar de tamanho bananinha, né? É o efeito bananinha, né? Essas fezes não podem estar nem muito duras, nem muito pastosas. Inclusive, a gente tem vários correlatos, vários. Eu não sei como os pediatras ainda não ligam muitas coisas em relação a isso, não faz essa ligação. Mas tem um imunizante que, após a criança tomar esse imunizante, muitas delas desenvolvem, sim, uma disbiose intestinal com dificuldade por ano de colocar de volta essas fezes na formato ideal, tá? Então, infelizmente, é uma briga muito grande. Acho que para ganhar essa briga é só Deus mesmo, mas nós estamos sendo bombardeados desde quando a gente nasce. A gente já nasce num bombardeio. E isso está ocorrendo e os profissionais não conseguem enxergar ou não querem enxergar, por ter uma briga muito grande de sistema. Então, nós temos essa situação, nós temos a situação do adulto também, tá? O adulto que vai lesionando essa mucosa intestinal, porque o nosso intestino, ele é como se fosse uma peneirinha, né? A membrana dele. E essa peneirinha é justamente para passar por fora dela somente minerais, vitaminas, o que a gente aproveita da alimentação cai em corrente sanguínea. O restante não é para cair. Só que essa mucosa intestinal ela vai sofrendo uma lesão, que a gente chama de processo leaky gut. Esse leaky gut, ele vai atrapalhar essa mucosa vai abrir e vai passar por aqui não só os nutrientes necessários, mas também medicamentos, toxicidades, parasitas, né? No geral, bactérias. E aí vai, com essa lesão da mucosa, trazer problemas autoimune no corpo todo. Quantas doenças de pele estão ligadas ao processo intestinal? Quantas doenças do trato respiratório estão ligadas ao processo intestinal? E hoje nós somos fatiados, né, pela medicina moderna, nós somos fatiados em partes. O médico que trabalha com a parte neurológica, ele não vai olhar a parte intestinal. E isso está trazendo para nós um desequilíbrio sistêmico, porque o corpo se autocomunica, chama-se comunicação celular. O cérebro manda comando para o corpo todo, o intestino manda comando para o corpo todo, porque é tudo uma rede nevrálgica. Se eu pego uma máquina, um computador, e tem um fio dela desconectado, vai atrapalhar todo o sistema. E o nosso corpo trabalha assim. Só que, infelizmente, é uma fatia do nosso organismo. E com isso, a gente não consegue voltar a uma recuperação, uma saúde original. E o que a gente precisa é de profissionais que pensam no sentido integral. Para isso, está aí a saúde integrativa. Tem profissionais no Brasil inteiro, gabaritados, para poder ajudar, para poder socorrer. E você, que é paciente, também começar a entender. Capacidade todos nós temos, ninguém é melhor que ninguém. Quando se busca e se abre o campo para entender e conhecer, nós temos essa capacidade divina de aprender. Então, vocês também têm essa oportunidade. Para isso, eu falo que até o doutor Alex está abrindo aí um campo de colocar um curso para vocês também entenderem se autoconhecer. Nós não estamos falando para vocês largarem os profissionais que te acompanham, para vocês se automedicarem, mas nós estamos ensinando, a gente vai ensinar a reconhecer, a suplementar de uma forma mais precisa. Eu pego muito paciente, por exemplo, hoje mesmo, eu atendi uma paciente sua, mora em Londres, e ela está suplementando há um bom tempo ferro e não sobe forma errada. Você tem um cofator, você tem um outro nutriente que vai levar aquilo para dentro da célula. Se você não entender que você tem que levar os dois juntos, você não vai. E muitas vezes pode ser até três. Não adianta eu suplementar um ferro, por exemplo, e eu não juntar uma vitamina C e um cobre, muitas vezes, dependendo do processo desse paciente, para poder levar aquilo para dentro da célula. Então, a gente Hein, Carla? Nesse caso aí tem a questão da própria D3 com a K2, né? e também do magnésio junto, muitas vezes. Quando você pensa em ossos, você não vai fazer só D3 com K2, você ainda vai colocar o magnésio junto, o magnésio voltado aí para as articulações. Então, isso tudo a gente vai mostrar para vocês de uma forma bem simples, mas também não deixando de lado a parte científica, mostrando as correlações, ensinando a vocês, porque a grande tendência é cada dia ser mais fatiado. Um vai cuidar do dedo indicador. E o outro vai cuidar da outra parte. Porque essa é uma indústria, nós sabemos que é a indústria da doença,
E, infelizmente, os profissionais, não é por maldade, não é por nada, é pela formação. A gente vai para a área da saúde dentro da faculdade, a gente não aprende isso mesmo. A gente não aprende nada de nutrição. Se você não for fazer nutrição, por exemplo, eu fui fazer nutrição para tentar aprender um pouco mais. E te falo que não aprendi tanto, aprendi mais estudando nesses cursos de integrativa do que numa própria faculdade. Né? Parece que é para fechar o olho da gente, para não deixar o paciente respirar sozinho. E a ideia é fazer você andar sozinho também, você entender, você dominar o seu corpo e conversar com o seu organismo. Porque o Espírito Santo é isso também, a parte espiritual, né? Verdade. É a gente ouvir o nosso E organismo. pegando, hein, Carla, pegando essa questão dessa comunicação, né, tanto do interno quanto do externo, né, o que causaria mais interrupção nesse tráfico dessa informação aí? Seria o trigo, seria o açúcar? Quer dizer, o que seria mais nocivo, né, ou corrosivo, né, ou que criaria uma zinabre que poderia comprometer, inclusive, a função na parte neuronal, cerebral? Sim. O trigo, o glúten em si, né? O trigo hoje, o trigo da agora, ele é simplesmente um alimento não, ele é um produto alimentício, né? Modificado. Esse produto ele faz uma sujeira dentro do nosso organismo, porque ele vira uma cola dentro da nossa microbiota, ele atrapalha o crescimento das bactérias benéficas, ele alimenta e ele faz uma alteração na nossa microbiota. Cá, som, não teve som. Você está sem som. Sim, Não, voltou? voltou agora. O trigo é um dos fatores que atrapalham, né, essa microbiota. O açúcar é outro que alimenta só patógeno e atrapalha também todo o nosso trato intestinal, vai para a corrente sanguínea, altera todo o sistema orgânico, a gente começa a fazer glicação das células. Essa glicação cria uma caramelização nas nossas hemácias e mais toxicidade. Aí nós temos, eu falo sempre de 3 alimentos, principalmente, que é o glúten, que é o açúcar, e que é ingerir e tomar leite em excesso. Não estou falando que a culpa é do leite, porque eu não gosto dessa demonização do leite, mas eu acredito que, como a gente, desde pequeno, tem um costume, né, local, qualquer lugar do mundo, aliás, que você for, toma-se leite de manhã, come alguma coisa com leite no café da manhã, na hora do almoço tem de novo, no lanche tem de novo, no jantar tem de novo, um creme, alguma coisa, um doce com leite. Isso, a gente perde a capacidade de produzir enzimas para quebrar essa proteína e acaba virando inflamatório. Então, a partir dos 3, 4 anos, 5 anos, muitas vezes, você não tem mais enzima nenhuma para digerir. Tudo que você não digere vira o quê? Putrefação. O que vira putrefação, você ativa 2 enzimas podres, que é a putrescina e cadaverina, que vai atrapalhar a nossa microbiota, que vai adoecer as nossas bactérias benéficas, os nossos fungos benéficos, e vai abrir uma energia externa para bicho acoplar. E bicho gosta de lugar sujo. Vírus é uma energia, é uma rede, né, energética que adora bagunça. Quanto mais bagunçado está o seu centro interno, né, o seu templo divino, se ele não estiver limpo, ele vai acoplar bichinhos. E esses bichinhos vão se tornar muitas vezes a causa não só de doenças, porque para mim todas as doenças por trás têm micro-organismos, quanto também vai trazer aí as doenças autoimunes à tona. E aí, você aprende a se cuidar e silenciar isso, ou você vai realmente depender de uma indústria farmacêutica forte e com 70 anos, no máximo, você vai estar com uma caixa de remédios absurdas, pagando um absurdo de plano de saúde, que é plano de doença, que você está programando para adoecer. Você paga uma coisa que você vai programar para ficar doente. Né? Você vibra numa energia da doença. Então, você está numa rede, né, de informações que vai te trazer o adoecimento quanto mais rápido. E de 2019 para cá, nós ainda tivemos outros cofatores. E esses fatores são gravíssimos, seríssimos. A população está acordando muitas vezes, muitas pessoas, não só os que estão aqui, eu vejo que as pessoas estão acordando e vendo que hoje a tendência é ou eu aprendo, ou eu me monitoro, ou realmente eu vou ser tomado conta. E em cima disso, Carla, né, 4 fatores que estariam agindo, né, porque, de maneira efetiva, a doença ela tem causa. Né?
A Bíblia me diz o quê? Que um abismo chama outro abismo e a maldição sem causa não haverá. Lamentações, né? Ele vai nos colocar do que se queixa o homem, a não ser dos seus próprios pecados. Então, muitas das vezes, eu já estou provocando para mim o estado de dano. Né? Então, eu me lanço nesse estado de dano pelo que eu estou comendo, bebendo, o que eu estou fazendo, os ambientes que eu estou, né, me incluindo, ok? A segunda situação, né, é o nível de contaminação real, né? Então, por exemplo, hoje mesmo eu fui absorver, fui acionado por uma pessoa, né, que é importante no nosso nível de relacionamento, né? E ela me disse o seguinte, doutor, não é tudo isso os Wi-Fi, não é tudo isso o celular, o pessoal está exagerando, né? E eu até pedi para me mandar os estudos para a gente poder saber se de fato, né, é exagero o que se fala dos Wi-Fi, se é exagero o que se fala dos celulares. Eu queria até que você falasse um pouco disso, se de fato é exagero mesmo, né? Em cima de tudo isso, que a gente vê todo um movimento, né, em cima dessa situação, e alguém me questionou se não era um exagero tudo isso. Né? A terceira situação, né, é como eu vou lidar com essa situação, né, real, atual, de uma alimentação, né, menos qualitativa, né? Porque também no processo da suplementação eu tenho que saber quem está produzindo esse suplemento. Isso é outra coisa que eu falei contigo já, né? Tem muita coisa que infelizmente está adulterada e falsificada no mercado. Então, da onde vem, né, como vem, qual o controle de qualidade, se aquilo que de fato está no rótulo é aquilo que de fato a gente está consumindo. Né? E a outra situação, né, é justamente essa capacidade de renúncia. Quer dizer, o que de fato, nesse tempo, nós teríamos que renunciar? Sim. Então, é o que eu digo sempre, são fatores que levam ao adoecimento. Não é um exagero que nós estamos falando em relação ao eletromagnetismo, Wi-Fi, 5G, antenas, morar num prédio que tem uma antena em cima. Isso é uma captação energética, assim, próxima ao nosso corpo. Nosso corpo é uma antena, né? Nós estamos, principalmente, se a gente estiver intoxicado de metais tóxicos, se você tem metais, você vira uma antena ainda mais, né? Mas é um dos fatores que se soma. Então, a doença ela não vem por uma causa, a causa foi essa, ela vem por várias causas que vão se somando e puxa o gatilho desse revólver, tá? E um dos fatores é, a gente está pagando um preço por uma tecnologia que a gente está usando. Então, tem um preço a se pagar, tá? Então, esse preço, muitas vezes, pode ser assim com a nossa saúde. Se eu penso em campo, em terreno biológico, eu tenho que entender que esse terreno biológico é formado por órgãos, esses órgãos é formado por células, essas células são compostas por núcleo, membrana e citoplasma ali cheio de organelas. Dentro disso tudo, a gente tem um fator que é a biofísica, que são os elétrons, nêutrons e prótons, e a matéria do quanto, a menor matéria que existe, que a gente não consegue ver nem microscopicamente, mas é uma matéria biofísica, que manda a comunicação celular. Essa comunicação celular, quando ela começa a se interromper por fatores pequenininhos, por exemplo, eu estar o dia todo no telefone na mão, não é normal. A gente não veio ao planeta para isso, Deus não fez, foi a gente que produziu e a gente está se alterando. Da mesma forma que eu vou dar um exemplo simples, né, de uma outra forma, que é, eu tenho um liquidificador em casa, Deus fez liquidificador? Não, ele fez a fruta. Então, ele quer que eu tome suco ou que eu coma a fruta? O certo seria eu comer a fruta e não tomar o suco, porque aí eu vou estar ingerindo só, muitas vezes, ainda mais se eu coar, a frutose. Né? Então, é isso que eu quero que vocês entendam. Nós temos um campo biofísico e Deus deixou tudo pronto, tudo perfeito. Então, nós temos fatores que levam ao adoecimento. Inclusive, Carla, essa situação da frutose, eu já peguei gente diabética por causa de fruta, por tomar suco, ok? Que desenvolveu diabetes por causa das frutas. Imagina um copo de 300 ml de suco de laranja. Quantas laranjas foram espremidas para dar aqueles 300 ml? É muita fruta. O suco, ele traz esteatose hepática mais do que quem bebe álcool, muitas vezes.
Você vê uma pessoa que nunca bebeu, que está com esteatose hepática, que está com hepatite, e muitas vezes tem a ver com a alimentação inflamatória de uma forma pensando ser natural. Então, ficou tudo pronto, Deus deixou tudo certinho. A gente está cortando a nossa comunicação celular aos poucos. A partir do momento que a gente tem esse conhecimento, que a gente chega a esse nível de entendimento, a gente consegue reconfigurar e trazer uma qualidade de vida melhor. Né? Eu já tive, na minha vida, né, épocas muito mais difíceis, que eu estava gordinha, dor de cabeça, cabelo caía absurdamente, eu tinha a psoríase, eu tinha um problema na minha parte, né, respiratória absurda, eu ficava o dia inteiro com pigarro e rouquidão. Então, minhas cordas vocais, elas chegam como se fosse assim, eu queimava elas com refluxo. Eu perdi minha capacidade de falar. E a partir disso tudo que foi acontecendo, eu perdi um irmão com câncer, né? Eu comecei a querer entender mais da vida, entender mais da saúde, não da doença. E aí eu fui para essa linha de tentar entender como é formado direitinho o corpo humano. Porque eu, na faculdade, não sei se o senhor já teve, se algum outro profissional que está aí teve, me fala, se na faculdade você aprendeu a entender primeiro elétrons, nêutrons e prótons, para depois entender uma célula, que é a base. Então, cortaram a gente a base, cortaram a física. O elo perdido da medicina é a física, é matemática. O corpo é matemática perfeita. A soma tem que fechar. E a soma não está fechando, ela está sendo interrompida por vários números que vão entrando, vamos dizer assim. E que seria um desses fatores, sim, também o eletromagnetismo, porque é uma carga eletrônica que despolariza, né? Ah, mas os estudos não mostram. Vocês vão esperar um estudo mostrar. Quem tem interesse no estudo, gastar milhões ou gastar uma série de... para trazer um estudo para provar que o que está dando dinheiro está errado. Olha só, deixa eu botar aí uma pimentinha aí, né? Ovos faziam mal, ok? Eu cresci ouvindo isso. Ovos faziam mal, né? E mais gente deve ter crescido em cima disso, né? Você queria comer 2 ovos, 3 ovos no café da manhã, era uma briga. Não come muito porque faz mal. Ovo faz mal, né? Outra coisa, né, que chegou para nós, né? Passa margarina no pão que é bom. Aí, eu vi a margarina chegando, né? Terceira coisa que a gente ouviu, né? Tira a banha e põe o óleo de soja. Tira a banha, né? Eu peguei a banha e depois nós fomos para o óleo de soja. Lá pelas tantas, né? Só Deus na nossa causa. Tá certo? Quer dizer, então, muita situação, Carmen, né? As informações elas vão ficando corrompidas, distorcidas, e muita coisa muda, né? Por exemplo, o lance do ovo mudou, né? O ovo é ruim ou é bom? E é uma matemática que a gente tem que raciocinar, né? Ali tem tudo que uma vida precisa para começar. E aí? Ele vai ser ruim ou vai ser bom? Eu acho que o pensamento ele tem que ser simples, básico e inteligente. Eu não gosto de ficar sendo guiada muito de pensamento no sentido de não parar para raciocinar. Eu escuto de todos os lados e tiro que, para mim, no meu raciocínio, no meu entendimento, tento ouvir dentro de mim e falar assim, não, isso é uma verdade para mim. Então, acho que é a mesma coisa, você não precisa acreditar em tudo que eu falo aqui, você que está assistindo, né? Você precisa tirar aquilo que para você é importante. Como você precisa filtrar de outro, mas no final você vai formar para você uma verdade. E, para mim, um raciocínio tem que ser básico, simples e lógico. Esses raciocínios muito mirabolantes, muitas vezes, vai dar errado no final. Mas é um raciocínio simples. O ovo é bom ou não? E aí, o que o senhor me diz desse raciocínio que eu fiz? Ali começa uma vida. Não, já me deu vontade, amanhã eu vou comer uma dúzia. Calma, senão a gente desperta uma intolerância ao ovo. Eu já vi paciente que estava fazendo dieta de nutricionista para ganhar massa, comendo 20 ovos por dia. Aí também não dá. Eu tenho uma fábrica, uma matemática dentro para produzir uma média de tantas enzimas que vão quebrar um ovo ao longo da vida. Se eu comer tudo de uma vez, eu vou produzir tanta enzima que meu corpo vai fazer o quê? Chegar um momento de estafa e falar, agora eu não consigo mais fabricar. Aí vai desenvolver o quê? Intolerância do ovo. Por que muitas crianças às vezes têm? Porque o pai já está lá atrás, intolerante. A mãe também já pegou aquela carga e despertou logo no início. Aí a gente tem que remodelar isso aí,
Viu? Porque você Então, precisa então, Carla, então será que é por isso que não liberaram a cerveja e a picanha para o povo, então? Para a galera não ficar intolerante. Agora você respondeu o problema da cerveja e da picanha. Gente, tinha que ser alguém de Anápolis, tá vendo? Só a galera de Anápolis mesmo para aqui poder em Brasília. responder. Acabei de ter uma resposta que eu vou levar para as palestras. Gente, ó, não foi liberado cerveja, não foi liberado picanha, para que vocês não fiquem intolerantes, ok? Então vocês têm que comer cada vez menos, beber cada vez menos, para poder desfrutar quando aparecer, igual caviar, nem que seja na música. Aí você ouviu falar, isso já vai atender a tua necessidade. Cara, então é por isso, cara. É por isso que não liberaram a cerveja e a picanha, para a galera não ficar intolerante. Agora entendi. Goiás é Entendi. região de gado de corte, né? Ainda não está Tá, tô vendo. liberado, não. Ainda está bloqueado, mesmo aqui, hein? Não, o negócio está sério, cara. O negócio está sério. Pra você ter uma ideia, eu já fui, né, em áreas produtoras de boi. Os caras me botaram para trabalhar e nem o pedaço da picanha eu vi. Nem o pedaço. O boi não foi para o fogo. O boi não foi para o fogo. Eu falei, rapaz, o negócio está sério. O E negócio vou está te sério. falar o que eu vejo que vai aumentar ainda mais o preço, principalmente do produto natural. Quanto mais caro Ó, vai ficar a fruta, quanto mais caro vai ficar a verdura. Você que não faça aí um pouquinho da sua horta, tem um espaço para você ter alguma coisa para você comer de verdade, né, também. Porque senão você vai comer só plástico. não, aí vamos lá. Eu vi um amigo meu hoje comendo um copo de tanajura. É, aqui a gente ainda não está comendo, não. Mas eu sei de muitos lugares que já estão. Vários tipos de inseto, inclusive. Aí estava comendo um copo de tanajura. Eu olhei assim e falei, meu Deus do céu. Eu já comi farofa de tanajura, né? Farofa. Deliciosa por sinal, né? Quem comeu aí farofa de tanajura, gente? Bota aí. Agora o cara estava comendo as bichinhas ali. Eu falei, rapaz, o negócio está sério. O negócio estreitou. Não tem Tá picanha, mudando. não tem cerveja e estão tomando tanajura de copo. E uma coisa que o doutor falou que é muito importante em relação à suplementação é como é feito esse produto, a cápsula que está esse produto, porque tem uma cápsula ali, tem um microplástico muitas vezes, é o que a gente não quer. A gente quer uma cápsula mais natural, de tapioca, por exemplo, sem corantes, né? Adianta você ir lá, comprar suplemento bacana, modular, tanto que quando eu indico, eu já dou até mais ou menos a dica ó, vai nessas marcas aqui já até prontas, que essas a gente conhece a originalidade, porque muitas vezes eu tenho medo de indicar e não saber onde que a pessoa está. Ela fazer aquela cápsulazinha verde com branco, a cápsulazinha não sei o que, cheia de cor, cheia de corante. Está sendo outro envenenamento. Então a gente tem que tomar cuidado com tudo, com o que come e com o que toma também, pensando em saúde, que muitas vezes você está trazendo a doença. E como lidar nesse universo com as crianças, né? Porque aquele bendito biscoito, né, recheado, Não dá. né? E você não comprar. Eu falo sempre quando o pai fala assim, mas não compra. Na minha casa eu não compro. Se ele for comer, se eles forem comer, vai ser o quê? Às vezes uma visita na casa do outro, ou vai até trocar. Minha filha estudava num colégio, no nome de uma igreja aqui, e era proibido carne de porco nessa igreja, né? E aí ela levava muitas vezes, às vezes ela gostava muito depois do almoço, porque meu menino também estudava no militar, e levava marmita de comida para o lanche. Por que não? Porque nós somos obrigados a comer doce. Porque nós somos obrigados a comer bolacha. Ela levava, né? Às vezes um toicinho fritinho da hora do almoço para o lanche da tarde. Ela levava cenourinha que eu fazia, né? Picadinha, uma batata, alguma coisa assim, ovo ela levava, e ela trocava. Como as crianças não tinham esse costume em casa, achava legal comer o ovo da colega, e ela achava legal comer a traquinha, a bolachinha do outro. Então tinha essa troca. Tudo bem, ela está na escola, é uma criança, está aprendendo, está descobrindo, mas eu incentivar dentro da minha casa, ter isso para café da manhã, para lanche, eu estou envenenando os meus filhos. Isso é por amor e longevidade para as minhas crianças. Isso a mãe não tem que comprar. Isso é uma opção assim, eventual, né? Eu também não vou tirar eles do mundo. E tem que participar, mas também não precisa ser direto. Não tem como colocar eles dentro de uma bolha e falar, vocês vão viver longe disso aqui. Mas É, vocês eu, conhecem eu, eu entendo aí, Carla, que a gente de fato vai caminhar para um nível de
Nova York, tolerância zero, né? Porque o que acontece, né? Um item pode desencadear um nível de desorganização absurda, né? Porque você tem que pensar na questão de armamento bioquímico, né? De tudo que está sendo agora processado e o dano que isso está gerando no nível de programação interna, né? Até a nível intracelular, inclusive. Né? Porque você imagina o seguinte, né? Quanto nós precisamos do quê? E aí eu vou brincar com o efeito X da galera, né? Aí eu vou falar quanto de Y a gente precisa ingerir para a gente poder se danar. Qual é a cota de danação? Tu compreendeu? Porque é algo que a gente agora, né, pai, mãe, né, por exemplo, tem as netinhas lá e tudo, quer dizer, é desgastante você trabalhar contrário ao sistema, né? O sistema está empurrando numa direção, você está empurrando em outra. Então você vira a pessoa chata do pedaço, porque você está dizendo algo que está indo contra o senso comum, né? Então o senso comum é o senso da perdição, inclusive. Ok? Então, os pais que estão aqui, né, os avós, a gente vai ter que começar a radicalizar esse discurso, sim, por uma questão, né, de proteção total por conta do processo de contaminação que está em curso. Né? Porque, de repente, né, uma armazinha biológica ali pode ser uma bolacha. Né? É absurdo. Por Porque exemplo, já está acontecendo algo, ela vai ser não. só de faro. Oi? Já está acontecendo uma bagunça interna. Ela vai vir, vai disparar aquilo que estava ali já Não, bagunçado. aconteceu com a Carla. A Carla comeu um docinho de goiabada e foi parar numa UTI 3 dias. Ela estava fazendo uma hipoglicemia, eu não percebi, os médicos não perceberam, eu só fui descobrir que foi uma hipoglicemia 2 meses depois pesquisando, porque eu fui para cima, que eu falei, não, ninguém vai fazer uma síncope de graça, ninguém vai ter uma alteração dessa sem ter uma causa, tem que ter uma causa. Aí eu descobri lá, cutucando para cá, para lá, a gente acabou descobrindo a hipoglicemia. E hoje nós temos muitas pessoas fazendo essa diabetes silenciosa, né, a questão da hipoglicemia, muita gente fazendo hipoglicemia e não sabe que está assim, mas está ficando tonto às vezes, tem perda de noção de equilíbrio, ok? Tem a sensação de que vai desmaiar, ok? E não sabe, e é o que ela está comendo. Né? E é pouco, tá, gente? Ó, é um pouquinho, é o suficiente para desencadear uma crise. Inclusive, doutora Alex, eu estou atendendo muitas pessoas que estão relatando, né, essa carga viral que está rodando aí, que não tem um nome nem de X, nem de Y, né, ainda, né? Essa carga viral, ela traz uma hipoglicemia, uma hipotensão, a pessoa fica tão fraca de cama, ela sente uma dor nas pernas intensa, muitas vezes uma dor no quadril, na lombar também, e ela fica com hipoglicemia, aí chega num postinho, não mede, não faz a aferição, ela fica com hipotensão, também não afere, e muitas vezes com coisas simples a gente levanta a pessoa, sabe? Então, assim, o olhar está tão reduzido, tão resumido, tanto do profissional quanto também, né, do próprio paciente se entender, Sim. e está gerando o que está. Tem gente caindo para o lado e não está sabendo o que é. E muitas vezes, não estou falando só do quadro, né, que a gente está vendo hemorrágico, isquêmico, que está acontecendo. Estou falando de quadros agora, ultimamente, vamos colocar depois do carnaval para cá, dessa carga viral, ela faz isso, ela baixa a glicemia e ela baixa a pressão. É uma coisa absurda. As pessoas ficam com pressão. Eu já peguei paciente de pressão 104. Falei, Não, amor, e nessa conta, cara, você pode colocar a fadiga, né? Processo de fadiga. Oi? Sandra Dantas falando aqui, ó, aconteceu comigo e minha filha. E está Sim, acontecendo. sim. E não Não, estou e tirando fadiga, e muita fadiga. Pessoal fadigado, intensa, fadigado. intensa. Pessoal, Então, todo mundo reclamando de fadiga. se conhecer, entender e relatar para o profissional que tem essa consciência para você não precisar de parar no hospital, numa UTI. Tá? Porque o quadro é quadro de UTI. O paciente muitas vezes quase tem de ser reanimado.
ele dá conta de levantar da cama para ir no banheiro. Tá desse jeito. E, e Mas a as pessoas des, e a estão desidratação, cara, porque o que está acontecendo? Nós estamos numa mudança de estação, né? sim, Daqui para frente, né? Os climas já começam a ficar mais amenos, né? Com exceção de alguns lugares do país, que aí é quente o tempo todo, mas vamos botar aí do centro-oeste, né? Sudeste, sul, né? E a gente já começa a ter a temperatura mudando agora, né? Eu já percebo isso até aqui no Rio de Janeiro. A temperatura está ficando mais amena, e por ela estar ficando amena, há uma tendência das pessoas consumirem menos água, né? Menos água. Né? E aí a gente sim. passa o dia inteiro e não bebeu água. E é uma água que não hidrata muitas vezes, né? A gente já falou, já tem lá no Telegram, né? Quem não está, entra em contato aí. Qual que é o telefone, doutor Alex? É o Zap 21 995 31 34 49, Zap 21 995 31 34 49, Zap 21 995 31 34 49, senta a lista de transmissão, né? E diz que quer participar do grupo fechado nosso lá no Telegram. Então, lá já tem algumas dicas sobre também a Sim. hidratação. O maior veículo que a gente tem no corpo, eletrocondutor de eletricidade, é o quê? A água. Né? 70% das células, no mínimo, é banhado por água, justamente para fazer essa comunicação celular eletrônica. Se essa eletricidade ela não estiver, né, com uma boa condicionamento ali da água, não vai passar, vai vir dor, vai vir faísca, vai vir dar choque. Então, vai sentir uma série de processos. Aí vem as dores de cabeça, dor no corpo, dor articular, faltando o quê? Hidratação, muitas vezes. Talvez não Até os inchaços, né, cara? O pessoal também, inchando como eu tenho. por falta d'água. A célula não comunica uma com a outra, começa a reter, o que está sobrando, pouquinho, já desce. Faz retenção aonde? Embaixo, né? Então, assim, a gente precisa dar realmente condições das pessoas raciocinarem e verem o que está acontecendo dentro da sua casa. E montar protocolos, né? A gente vai fazer, disponibilizar dentro do curso alguns protocolos que dá para orientar para que você saia do quadro de dependência de uma indústria, porque essa indústria está engolindo todo mundo. Quem está É aqui isso aí. provavelmente não quer ser engolido. Então, É verdade. vamos respeitar e realmente vamos fazer, né? O que a gente pode fazer de uma forma fácil, simples, porque Deus é simples, ele deixou tudo fácil. A gente aqui está complicando, complicando, complicando e chegando a lugar nenhum. Porque não cura É nada. verdade. Não cura uma É pressão, verdade. não cura uma diabetes, não cura nada. Deus é simples. E aí complicou tanto que está desse jeito, todo mundo crônico. E a ideia não é essa. A ideia é a Sim. gente ter longevidade com qualidade de vida. Eu quero ter 90, 100 anos, mas lembrando quem é meu pai, quem é minha mãe, quem são meus filhos, quem foi meu vizinho há muito tempo atrás. Hoje não, as pessoas estão velhas, acamadas, deitadas e não conhecem mais ninguém. Ou, se estão andando, estão aí com vários tipos de dificuldade, passando dor o dia inteiro. Não é isso que a gente quer. Mas para isso tem que gerar consciência. Então, essa é uma plataforma de gerar consciência. Então, até o subtítulo do meu livro é Ciência com Consciência. É o que a gente precisa. Beleza. Carla, obrigado aí. Um bom descanso. E daqui a pouquinho, gente, a gente volta aí com a doutora Carla a qualquer momento. Tá bom? Um abraço aí, querida. Fique com Deus, gente. Tchau, tchau. Boa noite. Compartilhem a live, gente. Tchau, Até mais. tchau.